Olá, pessoal. Nossa aula de hoje é sobre cadeia de produção de organismos aquáticos. É a primeira aula da disciplina de melhoramento animal dentro do curso de graduação em aquacultura da UFMG. E dentro dessa aula, eu vou tentar mostrar para vocês como que o melhoramento genético interage com os outros agentes da cadeia produtiva, de forma que a gente consiga visualizar como que esses elementos da cadeia se relacionam e quais são as informações fundamentais que precisam ser colhidas ao longo de toda a cadeia de produção para que a gente faça o delineamento e a implementação dos programas de melhoramento. Uma definição importante que nós precisamos ter para começar essa aula é a respeito da cadeia de produção. Eu gosto bastante dessa definição aqui, acho que ela é simples e bastante robusta para aquilo que nós vamos discutir hoje. Então, a cadeia de produção é um arranjo produtivo caracterizado por uma sucessão de operações de transformação da montante a jusante entre fornecedores e clientes. Então, ela contempla todas as operações do início até o final de um produto de referência. E no nosso caso, é um organismo aquático. Pode ser um peixe, pode ser um camarão, pode ser ostras, enfim, qualquer organismo aquático. Ela possui encadeamentos técnicos e dissociáveis entre agentes econômicos, comerciais e logísticos. Obviamente que se vocês forem estudar o termo cadeia de produção mais a fundo, com toda a fundamentação, com todas as definições teóricas, vocês podem encontrar questões que não serão abordadas na aula de hoje, mas que são fundamentais para a definição e a organização de uma cadeia produtiva. Conforme eu já falei, nós vamos apresentar apenas os elementos básicos que nos ajudam a visualizar como que o melhoramento interage dentro dessa cadeia de produção bastante complexa. Aqui a gente tem alguns elementos básicos dentro de uma coisa que a gente chama de modelo teórico, tá certo? Eu vou usar o termo modelo teórico porque nem todas as cadeias produtivas vão estar organizadas dessa forma. A gente tem cadeias que são mais complexas, que têm mais elementos, que têm mais atores, tá certo? Nesse caso, apenas por uma questão didática, nós vamos assumir que o primeiro elemento da cadeia de produção são os núcleos de seleção. São nesses núcleos de seleção que se desenvolvem os materiais genéticos que vão ser usados para a produção e para o atendimento das exigências dos consumidores. O núcleo de seleção, na sequência, ele vem os rebanhos multiplicadores, ou estoques multiplicadores, cuja função é multiplicar o material genético melhorador que sai do núcleo e que precisa ser transferido para os produtores comerciais. Esses produtores comerciais eu englobei sob o título de engorda. São aqueles produtores que transformam os alevinos, ovos, pós-larvas em produtos, em matéria-prima para a indústria, tá certo? Então, pode ser que determinada cadeia produtiva tenha mais de um elo nesse segmento que aqui está contemplado apenas como engorda. Depois da engorda, nós temos, então, a caracterização da indústria, que é responsável em transformar a matéria-prima em produtos para o consumidor. Novamente, esse termo indústria que está sendo usado aqui, ele engloba abatedouros, engloba fábricas que utilizam ou que transformam, que produzem produtos industrializados de peixe, de alguns outros organismos aquáticos, e toda a transferência e logística de distribuição desse produto até os consumidores. Os consumidores podem ser considerados, nesse modelo teórico, o elo final da cadeia produtiva, porque é ele que consome aquilo que é produzido nos elos anteriores e, obviamente, ele é um dos atores fundamentais para a definição do que deve ser produzido. Então, o que acontece?
essa definição dos produtos por parte do consumidor é essencial para direcionar todas as ações que acontecem nos elos anteriores de uma cadeia produtiva. Porque essa cadeia produtiva que está descrita aqui, ela tem a função de fornecer os produtos demandados pelo consumidor. A gente vai entrar um pouquinho mais em detalhes a respeito de cada um desses elementos da cadeia, para a gente entender melhor como que isso funciona e como que o melhoramento está ligado dentro dessa cadeia produtiva. Bom, obviamente, além desses agentes que estão descritos aqui, nós temos também a participação fundamental de outros agentes que fornecem insumos para a cadeia produtiva. Então, aqui a gente pode destacar fábricas de ração, fábricas de medicamento, fábricas de equipamentos, fábricas de embalagens, enfim, tudo aquilo que serve de suporte para a execução dessas funções destacadas aqui. Bom, e o núcleo de seleção? Vamos falar um pouco mais sobre esse elo. Do ponto de vista de melhoramento genético, o núcleo de seleção é um dos agentes mais importantes, porque é nesse núcleo onde são realizadas as principais ações relacionadas com o melhoramento genético. Esse núcleo é o responsável pelo desenvolvimento do material genético que será utilizado na cadeia produtiva. Obviamente, as ações do núcleo são direcionadas para o atendimento das exigências do consumidor, considerando-se as condições de produção. Então, é fundamental que haja um entendimento a respeito de que sistema de produção vai ser usado para transformar alevinos em peixe, que sistema de produção vai ser usado para transformar pós-larva em camarão. Porque essa condição, esse tipo de informação, precisa, ou melhor, ele vai direcionar, ele vai auxiliar no desenvolvimento do material genético. A gente tem, por exemplo, para tilápias, vários sistemas de produção. Nós temos produção de tilápias em tanques redes, em tanques escavados, a gente tem produção em sistema de biofloco, uma série de outros sistemas com mais ou menos intensificação com relação à utilização de ração, com relação à utilização de outras ferramentas, e isso precisa ser considerado no processo de melhoramento genético, tá certo? Nos núcleos de seleção, são produzidos reprodutores para reposição dos reprodutores do próprio núcleo, obviamente, e também reprodutores que serão transferidos para os multiplicadores. Esses reprodutores que serão transferidos são aqueles utilizados para a produção dos alevinos que vão ser posteriormente transferidos para os responsáveis pela engorda, tá certo? Muitos dos insumos que são utilizados na cadeia produtiva como um todo também são usados nos núcleos de seleção. Aqui a gente pode citar os insumos de nutrição, os insumos de sanidade, reprodução, manejo, equipamentos, estrutura física. Então, o núcleo consome também aqueles insumos que fazem parte dos outros elos da cadeia produtiva, com o diferencial de demandar insumos específicos para que ocorra o controle de genealogia, o controle da identificação individual, para que a realização de mensuração dos fenótipos nos candidatos à seleção. O núcleo também precisa de mão de obra e serviços para a realização das avaliações genéticas e para a condução dos processos de melhoramento, basicamente seleção e acasalamentos. Então, além daqueles recursos normalmente utilizados nos sistemas comerciais, os núcleos de seleção também demandam insumos e serviços adicionais específicos para o programa de melhoramento genético. Obviamente,
para que um técnico trabalhe no núcleo, ele tem que conhecer a cadeia produtiva, isso é uma habilidade exigida praticamente para todos os profissionais. Ele precisa conhecer os princípios de melhoramento animal e também precisa ter um bom conhecimento de gestão de processos. E gestão de processos também é outra habilidade que tem que estar presente nos profissionais que atendem a todas as outras áreas. À medida que a gente apresenta ou estuda mais a fundo cada elo da cadeia produtiva, a gente consegue identificar muitos processos que precisam ser muito bem planejados e executados para que aquele elo e, posteriormente, toda a cadeia funcionem de maneira bastante eficiente e de maneira bastante alinhada. Os multiplicadores são os produtores ou os rebanhos, tá certo? Ou estoques de peixes responsáveis em multiplicar o material genético que sai do núcleo. Então, eles pegam reprodutores que saem dos núcleos, esses reprodutores podem ser transferidos como alevinos, como juvenis, ou até mesmo como adultos, reproduzem esses reprodutores para a produção de sementes. Eu vou usar o termo genérico sementes aqui, mas vocês podem entender que eu estou me referindo a alevinos, ovos embrionados, juvenis, pós-larva, dependendo da espécie que se trabalha. E transfere essas sementes para os produtores, que são aqueles que vão transformá-las em peixes, em camarões, enfim, são aqueles que vão fazer o processo de crescimento e engorda. Os multiplicadores também utilizam os insumos básicos do sistema de engorda, então, usam nutrição, sanidade, manejo, a parte de equipamentos e estrutura física, e usam recursos adicionais referentes à parte de reprodução e sanidade. A reprodução no multiplicador é muito intensa, e quanto mais eficiente for a reprodução, maior o número de sementes produzidas a partir de um mesmo reprodutor. Isso auxilia na diluição dos custos com a aquisição daquele reprodutor e faz com que o processo, do ponto de vista do multiplicador, seja mais eficiente. Um outro insumo bastante importante nos multiplicadores é a sanidade, porque o multiplicador produz sementes e distribui essa semente para um número muito grande de outros estoques, de outras fazendas de produção de peixes. E o que acontece? Se não houver um cuidado muito grande com a sanidade dessas sementes, pode haver transferência de material contaminado com algum parasita, infectado com algum parasita ou contaminado com alguma doença, e isso pode causar problemas seríssimos em toda a cadeia produtiva que vem pela frente. Então, é fundamental que os multiplicadores fiquem muito atentos a questões relacionadas com reprodução, sanidade e também questões de logística, porque ele produz alevinos, ovos, juvenis ou pós-larvas, e tem que transferir esse material para os usuários, para os seus compradores comerciais, certo? Então, a questão de logística também é importante nos multiplicadores. Em algumas situações, dependendo da espécie que a gente está trabalhando e dependendo do nível de integração da cadeia produtiva, os multiplicadores também são responsáveis por fazer o cruzamento de algumas linhagens para a produção de sementes híbridas, que é uma etapa fundamental do programa de melhoramento. A gente vai estudar esse ponto com mais detalhes logo na frente, ao longo do nosso curso, mas isso faz com que o multiplicador também seja um elo extremamente importante no processo de melhoramento. E aqui, as principais habilidades dos técnicos também estão relacionadas com a cadeia reprodutiva, com a cadeia produtiva, quer dizer, com a reprodução, sanidade e com gestão de processos. Então, conforme a gente já foi destacando anteriormente, núcleo de seleção e multiplicadores, eles precisam trabalhar juntos
para a produção das sementes para o melhoramento genético e para a produção comercial de peixes, camarões, enfim, daquelas espécies de interesse. Então, tem que ficar muito claro para nós qual que é o produto que sai de um programa de melhoramento genético e é transferido para os produtores comerciais. São alevinos geneticamente melhorados, são ovos embrionados ou juvenis, no caso do salmão, depende de como é feita a comercialização proveniente de material geneticamente melhorado, são pós-larvas de camarão geneticamente melhorados. Então, todas as ações desenvolvidas nesses dois elementos, nesses dois elos, elas são direcionadas para produzir sementes da melhor qualidade possível. Tem uma estimativa de que alguma coisa próxima de 10%, na verdade, o número que aparece nesse trabalho é de 8,2%, de que 8,2% de toda a produção de organismos aquáticos no mundo é proveniente de material geneticamente melhorado. Isso é uma estimativa bastante baixa e ela varia muito de uma espécie para outra. De qualquer forma, ela deixa claro que ainda existe um campo muito grande para a atuação do melhoramento genético na cadeia produtiva de organismos aquáticos. Se a gente pegar alguns casos, por exemplo, a tilapicultura no Brasil, a gente sabe que a maioria, se não a totalidade, dos alevinos que são usados em fazendas de produção industrial, que tem um nível mínimo de tecnologia, são oriundos de algum programa de melhoramento genético, tá certo? No caso do salmão, em fazendas que também são especializadas na engorda de salmão, e adquirem os ovos embrionados ou os juvenis, a maior parte, quase a totalidade do material genético utilizado também é proveniente de algum programa de melhoramento. Já existem outras espécies que são menos influenciadas pelo melhoramento nos dias de hoje. E para essas outras espécies, a gente tem, então, uma possibilidade muito grande de causar mudança na cadeia produtiva por meio do melhoramento, tá certo? É importante a gente entender também que existem programas de melhoramento que evoluem de maneira constante, de maneira mais intensa, e programas que são um pouco mais lentos. A gente não vai entrar nesses detalhes hoje ainda, mas a gente precisa entender que nós temos material genético proveniente de programas de melhoramento que são mais eficientes e material genético proveniente de programas que são menos eficientes. A gente precisa aprender a diferenciar isso, porque em um determinado momento, mesmo que você não esteja trabalhando diretamente com melhoramento genético, você vai precisar adquirir sementes para o seu sistema de produção. E aí você precisa diferenciar um fornecedor que trabalha com um programa mais avançado daqueles fornecedores que estão usando menos tecnologia para a promoção do melhoramento genético. De todos os produtores, de todos os tipos de produtores envolvidos na cadeia de produção, a maior parte deles são responsáveis em fazer a engorda. Então, eles adquirem as sementes, eles têm seus fornecedores de sementes, e eles transformam essas sementes em matéria-prima para a indústria. O que é importante para esse tipo de produtor? Ele precisa de sementes de boa qualidade, boa sobrevivência, com boa taxa de crescimento, com boa conversão alimentar, com boa qualidade de carne, e o programa de melhoramento, o núcleo de seleção e os multiplicadores têm a função de atender ou de fornecer sementes com essas qualidades, tá certo? Os principais insumos usados na engorda são relacionados com genética. Então, daqui para frente, pessoal, a genética
ela passa a ser um insumo muito importante para a cadeia produtiva. Ele precisa de nutrição, ele precisa de sanidade, ele precisa de manejo, de estrutura física, equipamentos, enfim. Mas esses são os principais insumos utilizados na engorda. Eles têm que ter boas estratégias para compra de insumo e venda dos seus produtos. Uma das maneiras de fortalecer, de consolidar essas estratégias é por meio de contratos de comercialização, tanto de insumos, né, quanto de venda dos seus produtos. Um outro aspecto importante e que tem que ser levado em consideração na cadeia produtiva é a produção de lotes homogêneos. Para um produtor especializado na engorda, quanto mais homogêneo for o lote de sementes, mais fácil é de fazer o manejo no sistema de produção e melhor é para entregar esse produto na indústria. Então, é fundamental que haja a produção de lotes homogêneos dentro desse elo da cadeia produtiva. E os técnicos que trabalham na engorda, eles têm que conhecer a cadeia produtiva, precisam ser bons em nutrição, manejo e, novamente, gestão de processos. Nós vamos falar muito ao longo da nossa disciplina desse termo, gestão de processos. Tá? O melhoramento, além de envolver conhecimentos de genética, conhecimentos a respeito do próprio processo de seleção, ele envolve conhecimentos muito interessantes de logística e de gestão. Porque não basta produzir uma genética de boa qualidade. Você tem que mostrar que essa genética é de boa qualidade, você tem que ter um processo eficiente de transferência e de valorização dessa genética. E isso envolve um número muito grande de processos que precisam ser bem coordenados para que haja sucesso dentro do programa de melhoramento genético. A indústria também é um elo importante, é ela que adquire a matéria-prima, faz o abate, processamento e distribui para os consumidores. Ela é o elo que está mais próximo do produtor. Então, ela ajuda muito no processo de identificação das demandas do produtor, do consumidor, e também usa essa informação para planejar todas as etapas que a precedem, tá certo? Porque ela precisa ter planejamento da oferta de matéria-prima, da qualidade da matéria-prima, para que ela consiga organizar todos os seus processos. Na indústria, há demandas por equipamentos, embalagem, logística, mão de obra e, obviamente, matéria-prima. É fundamental que os técnicos que atuam na indústria conheçam processamento da matéria-prima, demandas do consumidor e logística de distribuição. São habilidades fundamentais para que um técnico tenha uma boa atuação junto à indústria. E por último, mas não menos importante, nós temos o consumidor. O consumidor é o último elo da cadeia produtiva, mas é ele que define os produtos que precisam ser oferecidos no mercado, os produtos que precisam ser entregues, tá certo? Então, tem que haver uma transferência de informação do consumidor para todos os elos que acontecem antes dele, para que a sua exigência seja atendida, tá certo? Todos aqueles elos anteriores que nós falamos, eles têm a função final de atender a exigência do consumidor, que é quem compra e define, portanto, o que deve ser produzido. E o consumidor tem exigências com relação à qualidade do produto, com relação à quantidade, com relação às condições de produção do seu alimento, naquilo que se refere à sustentabilidade ambiental, a impactos causados pela cadeia produtiva, com relação a questões sociais. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na cadeia produtiva
para que o consumidor tenha a sua demanda atendida e para que ele tenha interesse em pagar aquilo que o produto vale, né? É fundamental produzir algo com valor compatível com a qualidade e com a expectativa do consumidor, porque é ele que, no final das contas, vai pagar pelo produto e esse dinheiro vai ser redistribuído ao longo da cadeia. E o consumidor, a gente sabe, por experiência própria, que os nossos hábitos alimentares mudam, as exigências variam, e essas mudanças, essas tendências, precisam ser captadas pela cadeia produtiva e elas precisam direcionar ações em todos os elos da cadeia produtiva para que as adaptações necessárias sejam feitas. Uma das maneiras mais eficientes de se captar e transferir essa informação ao longo da cadeia é por meio da integração dos agentes envolvidos na cadeia de produção. A gente vai falar um pouquinho agora sobre essa integração dos agentes da cadeia produtiva, no sentido de facilitar o entendimento de como que eles funcionam, de como que eles interagem, mas na prática existem níveis bastante variáveis de integração. Tem integração às vezes só na parte final da cadeia, às vezes tem integração no início, tem cadeias que são completamente integradas, tem cadeias que são os elos são completamente independentes. Então, isso varia um pouco. A gente vai apresentar só alguns exemplos e depois vocês, com o passar do tempo, vão identificar melhor essas situações. Para um produtor, aquele que entrega o peixe, é vantajoso se tornar um integrado, porque ele pode ter facilidade de acesso a crédito para investir na sua estrutura, ele pode ter facilidade para obtenção de assistência técnica. Muitas integradoras, elas oferecem assistência técnica para os seus integrados com o objetivo de garantir a eficiência e a qualidade do produto, da matéria-prima que vai ser utilizada. E um outro aspecto, uma outra vantagem grande da integração é que os produtores podem ter a garantia de comercialização dos seus produtos. Então, ele não vai produzir e depois ficar à mercê do que o mercado quer comprar. Por meio de alguns contratos e acordos, ele pode ter uma garantia de comercialização que inclui uma quantidade de produto, um preço mínimo, e isso tudo é acordado entre as partes. Para o integrador, para a indústria que está por cima da integração, o benefício é a produção de matéria-prima em quantidade, em qualidade adequadas para a sua demanda. Também é possível fazer a rastreabilidade dessa matéria-prima, uma vez que ela consegue identificar, se ela tiver os seus processos ajustados a isso, a origem da matéria-prima que ela está processando e também os lotes de produtos produzidos com aquela matéria-prima. A integração também auxilia na redução dos custos, permite um maior controle sobre as etapas de produção, então tudo fica um pouco mais interligado, o integrador tem a possibilidade de influenciar os demais elos para que aquilo que ele precisa seja de fato produzido. E existem também benefícios para ambas as partes. A redução de conflitos entre os agentes, o aumento da competitividade com outras cadeias. Então, quanto mais eficiente se torna uma cadeia produtiva, maior é a sua competitividade frente à cadeia produtiva de outros produtos. Então, isso é um aspecto importante e que fomenta a integração, a verticalização das cadeias produtivas. Eu trouxe aqui 2 exemplos de integração que eu encontrei de produtos de origem aquícola, para a gente entender um pouquinho melhor como que pode funcionar esse sistema de integração. O primeiro exemplo
é o modelo de integração da Copacol, que é uma cooperativa no Paraná. Então, nesse modelo de integração, a cooperativa oferece alevinos, ração, assistência técnica e a logística para os produtores. Então, os produtores recebem esses insumos e entregam o peixe para a indústria. A indústria faz o abate e o processamento e a distribuição desse produto no mercado. Então, é um exemplo onde nós temos um agente integrador e todos os seus cooperados, todos os seus integrados, trabalhando para atendimento das demandas. Se eu não me engano, essa cooperativa tem alguma coisa em torno de 200 a 250 produtores associados nessa integração. Um outro exemplo internacional que a gente pode citar aqui é da New Zealand King Salmon. É uma empresa da Nova Zelândia, envolvida com a cadeia produtiva do salmão, e ela tem operações de produção de sementes, operações de engorda, operações de despesca e processamento do salmão, inclusive com atribuição de marca aos seus produtos. E isso gera valor na cadeia, isso agrega valor aos produtos e faz com que o produto tenha reconhecimento no mercado, que ele seja valorizado e que ele consiga fidelizar seus clientes, tá certo? É claro que quanto mais agentes envolvidos, maior é o nível de complexidade e isso precisa ser organizado, isso precisa ser coordenado de maneira efetiva para que os benefícios sejam aproveitados por todos os elementos da cadeia produtiva. Por fim, só para a gente identificar quais são os pontos chaves dessa aula, queria relembrar a vocês que o conhecimento desses arranjos produtivos é essencial para o desenvolvimento da cadeia e também para o planejamento de um programa de melhoramento. A gente precisa saber o que é preciso ser produzido, como deve ser produzido, e aí nós podemos orientar as ações de seleção, as ações de acasalamento, para que haja produção de material genético compatível com aquilo que vai ser produzido e entregue em todas as etapas. A genética, ela é um insumo fundamental para a produção de organismos aquáticos e de qualquer outro organismo. Então, independente do elo da cadeia produtiva no qual você trabalhe, você sempre vai depender da genética. Então, é fundamental que você entenda como que a genética influencia na cadeia de produção e como que você pode usar a genética para aumentar a eficiência de produção. Isso vai ser objeto do nosso curso por bastante tempo nesse semestre, mas é importante, então, nessa primeira aula, que vocês entendam que a genética é um insumo e ela faz parte de uma cadeia de produção muito ampla, que tem vários outros agentes, vários outros atores. E os programas de melhoramento, eles precisam estar em desenvolvimento contínuo para atender à exigência dos seus consumidores. Então, o consumidor exige produto com uma determinada qualidade, com uma determinada composição. Essa informação é captada pela indústria e ela transfere essa informação para os elos que a precedem, para que essas informações gerem decisões, gerem informações para a promoção do melhoramento genético. Então, a gente precisa ter um mecanismo eficiente de transferência de informação entre os elos da cadeia produtiva, para que todas as ações, sejam elas de melhoramento, sejam elas de nutrição, reprodução e sanidade, sejam tomadas, sejam direcionadas para aumentar
a eficiência de produção e para fazer com que o produto entregue aquilo que o consumidor realmente quer. A nossa aula de hoje era isso. Na próxima aula, nós vamos falar um pouco mais sobre a cadeia de valor do melhoramento genético de organismos aquáticos, então a gente vai entrar em detalhes específicos daquilo que acontece dentro dos programas de melhoramento genético, para que a gente dê andamento no nosso curso. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, por favor, fiquem à vontade para entrar em contato, ou pelo e-mail, ou até mesmo aqui pelo nosso sistema de compartilhamento das aulas. Obrigado e até a próxima.